Olá, amigos do portal JP News e da JPTV. Estamos aqui com uma figura ilustre da história de Montenegro, de Taquara e, por que não dizer, do Rio Grande do Sul, Maria Eunice Miller Kautzmann, que dá nome ao Museu Histórico, ou melhor, ao Arquivo Histórico e Geográfico de Montenegro. Tudo bom, Maria Eunice? Bem, graças a Deus. Fiz uma viagem de Taquara até Montenegro, revivendo toda essa beleza de paisagem que tem. Chego aqui e me emociono vendo o meu nome ali na placa. Que maravilha. Bom, a Maria Eunice é natural da cidade de Taquara, né? Como é que a Maria Eunice chegou na cidade de Montenegro? Através do Heitor Miller, meu irmão, certo. Em 1961. Viemos de muda para cá. A partir de 61 que nós estamos aqui, até 1999. Ele fez o convite para vocês virem para cá. Ele fez o convite porque Taquara estava muito mal de emprego. O Aristeu, que tinha uma firma muito boa, foram infelizes, não tiveram mais êxito. Tiveram que parar e havia falta de emprego em Taquara. E ele teve uma comoção muito grande porque perdeu uma grande fortuna também, não é? Sem emprego, ele vendia por Taquara, como é que se diz, embutidos. E eu pensava, meu Deus, um homem que tirou o curso de contabilidade numa bicicleta, levando o Arthur na frente da bicicleta, vendendo embutidos. E um dia eu pedi para o Heitor um jipe para ele fazer os carretos, que a bicicleta era muito difícil. E ele levou um jipe. E depois do jipe ele me convidou a nós para virmos para Montenegro e arrumou um emprego na Chevrolet. Certo. Bom, a Maria Eunice tem uma história muito grande também na área da educação em Montenegro, né? Foi sempre no Delfina. Como é que foi a tua área na educação, Eunice? A minha área na educação iniciou quando eu entrei no Delfina Dias Ferraz, escola, e o meu primeiro encontro até hoje está na minha mente, os olhos azuis da professora Valesca Maria Lampert. Oh, que bom! Tomara que tu gostes de Montenegro. Aqueles olhinhos brilhando. E eu pensei, que criatura linda, que criatura querida. Umas me olharam atravessado, mas a Valesca Maria Lampert sempre do meu lado. Eu tenho um poema que eu fiz para ela também, muito bonito, da dona Valesca. Foi minha amiga durante todo o tempo que estive aqui, como também outras professoras do Delfina, né? Quero ressaltar a Miriam Cardoso Bandeira como diretora, minha diretora, eu fui secretária dela, né? Eu gostaria de... Bom, vou esperar a pergunta, né? Não, pode falar, por favor. Eu gostaria de contar um episódio muito importante sobre a criação do museu. A criação do museu estava em mim. Isso. Em que ano, mais ou menos, isso, dona Maria Eunice? 1974. Como é que surgiu a ideia? A ideia foi porque Hilton Amaro Teixeira ficou de fazer a monografia de Montenegro e não fez. Certo. Passou 73, que foi o centenário, 74, eu disse, então eu vou fazer. E aí eu comecei a estudar. Fui até a biblioteca, pedi todos os livros que havia lá sobre Montenegro, a Elita me deu, e eu fui estudar sobre Montenegro, não sabia nada, né? Encontrei José de Campos Neto, que escreveu um livro em 1924, que é a base do meu livro. Eu li esse autor com uma monografia que ele tinha feito. Criei um projeto, o projeto, através das mãos da diretora Miriam, foi para a 2ª Delegacia de Ensino. A Terezinha Tebeogna, a delegada, aprovou-se a primeira vez que uma professora do ensino primário tem vontade de escrever um livro. Então, pode dar liberdade a ela. Fomos ao prefeito Cardona e perguntaram perguntamos, a Miriam perguntou ao Cardona se ele apoiaria o trabalho que eu estava dedicado. Apoio. E o Cardona disse sim. Então,
cresceu em mim a coragem. Com a Miriam, com a delegada e com o Cardona, eu passei a usar o ensino, as escolas, as pessoas que foram me dizendo que sabiam alguma coisa sobre Montenegro. Me assessorei de Elisa Mujarpini, que fez 14 trabalhos, e esses trabalhos foram trazendo outras pessoas, não é? Cada vez mais, até houve tanta obra que eu disse, não, isso aqui não dá um livro, isso vão dar 3 ou 4 livros. Aí os prefeitos me apoiaram. O primeiro que conseguiu a obra primeira, que é Montenegro diante de hoje, Azul, aí quem conseguiu foi o Jorge Wagner, que trabalhava na Chevrolet, por causa da obra do Dr. Niquinho. Ele quis que o chefe ficasse feliz, então correu o comércio e conseguiu o dinheiro. Foi editada em São Leopoldo, na editora que está no livro, né? Hã? Rotermund. Isso pode me ajudar. Na Rotermund. O segundo e o terceiro volumes foram editados em Porto Alegre. Não, o terceiro também foi editado no Rotermund. A obra, no princípio, ela causou espécie, porque não estavam acostumados e não deram valor. Então, nos 5.000 volumes que foram editados, pouco se vendeu. Da venda desses 5.000 volumes, R$1.000 eu consegui para ajudar o livro da Elita, que é Traços Biográficos. Então, com o dinheiro que eu consegui, a Elita pôde, a Elisa Mujarpini pôde editar o livro na Rotermund. E a obra seguinte foi outra vez pedida para o Dr. Schiller, o Schiló, que conseguia sempre as verbas. E os prefeitos todos ajudaram, né? Todos eles ajudaram. E a criação do arquivo histórico e geográfico, né? Agora vem o arquivo, que eu já dei uns começos por aí, né? Certo. O arquivo foi assim. A Enete, que o prefeito Erler sempre foi um prefeito gozador. E um dia ele brigou com a Enete, tocou a Enete lá para o museu, disse, vai de castigo lá para o museu. E a Enete foi lá, funcionária, né, a Enete. E ela foi lá para o museu era o lugar onde ele mandava os trabalhadores que não estavam se comportando bem. Vai lá, a Eunice vai te curar. Aí a Enete chegou lá, chorava. Eu digo, não, tu vai gostar daqui, Enete. Tratei bem a Enete se tornou bem. E aí ela foi trabalhar num outro lugar, terminou o castigo, né? Ela foi para um outro lugar. Aí, um belo dia, ela telefonou, Dona Eunice, a senhora quer vir aqui no passivo da prefeitura? Está sendo queimado todo ele. O passivo está indo para o forno da TANAC. A senhora interessa por uns livros? Eu disse, para aí que eu já vou lá. Cheguei, a Anice Schiller era secretária de Educação. Eu telefonei, quando eu cheguei lá, passou a Terezinha Cardona. Quem quer com esses papel velho aí, Eunice? Eu disse, olha, Terezinha, aqui está a história de Montenegro. Dá-te embora, guria, era um calorão. Mas eu disse para ela, quando eu cheguei lá, eu disse, todos. Havia pilha de livro aqui, pilha lá, pilha não sei aonde, lá no outro canto um monte. Eu disse, todos esses livros eu quero. Não tira nenhum. Aí eu li, Nice, o que tu quer, Nice? Digo, estou lá com esses livros que eu achei que era importante. O que tu queres? Eu quero 2 caminhões. Pois então, para quê? Para carretear os livros. Vai lá buscar, atiraram lá no museu. No museu que eu estava criando. Este museu do outro lado. Certo. Não é o arquivo ainda. Não é o arquivo. Eu estava no museu, eu estava fazendo a obra e criando o museu. Os dois juntos. Ninguém me tira essa verdade. Foi criado por mim. Dentro do trabalho da obra Montenegro, eu fui juntando as coisinhas que me davam, que foi o nascimento do museu. E o arquivo, daí, ela recolheu os livros, colocou lá. E aí achar gente que quisesse limpar esses livros. Os prefeitos mandavam as pessoas ir lá e ir embora. Daí a Neida, conhecem ela? Neida Souza. Conhece a Neida? A Neida limpou com amor, com carinho,
E à medida que ela ia limpando, eu fui cada vez me entusiasmando mais. Eu disse, mas meu Deus, olha só o que ia fora. Outro também, um arquivo eleitoral que tinha. Eu recolhi para lá, para dentro, está lá, o arquivo eleitoral. Fui criando, fui amando, fui vendo ali dentro, brotando, até o vice-reitor da PUC em Porto Alegre me mandou pedir livros, eu mandei livros para ele, para o vice-reitor, irmão Elvo Clemente, mandei para ele livros do museu. Depois fui recebida na reitoria, quando fui levar o Montenegro para ele, na reitoria da PUC. Sim. Está lá a obra Montenegro Diante de Hoje. Mandei para ele, porque é muita honra pertencer à PUC. E assim foram se evoluindo, a obra foi criando vulto, ela por si só se desenvolveu, a sociedade apoiou. E é isso que vocês têm hoje aí, essa maravilha toda. Sim. Os livros foram recuperados, estavam morrendo, iam todos eles para o forno da Tanaka. 1/3 eu salvei, 2/3 já tinham sido queimados. Já tinha um destino, então, era para o forno da Tanaka. Era para o forno da Tanaka. O passivo, numa década em que havia prefeitos, que eu não vou citar os nomes, claro, que fique na história da vida. Não vou citar o nome do prefeito cujo auxiliar mandou queimar. O prefeito, eu acho que não ficou sabendo. Foi uma limpa que fizeram. Eu fui criticada por isso, que eu não devia de ter feito isso. Graças a essa sua atitude, nós temos hoje, né, esses documentos históricos aqui. Inclusive, eu estava vendo há pouco tempo, nós temos um documento aí do século XIX, da venda de 2 escravos. Né? Então, graças a essa sua atitude, né, que é possível. Né? O nome dos escravos. O nome dos escravos, inclusive, e o valor com que eles foram vendidos. É, que coisa linda, né? Isso tudo ia ser incinerado, então, né? Estava prestes, porque havia um vento norte que soprava e era contrário, né? Então aquela papelada toda cheia de pó dava as pessoas que passavam. A Terezinha tinha o conservatório ali embaixo, né? No lado da prisão. Sim. Aquilo foi indo assim, ficando cada vez. Eu até tive assim pensando, será que eu estou certo ou será que eu estou enlouquecendo? E hoje a gente vê que a senhora estava com total razão, né? Que graças a essa atitude... Eu pensei assim, depois quando me diziam assim, tu não está ficando louca? Eu achava que eu estava ficando louca mesmo. Havia um monte de livros por tudo quanto era lado. Eu olhava para lá e pensava, Eneida, vocês têm que procurar a Eneida para falar com ela, tá? Ela também achou um namorado ali, né? Então ficaram se namorando, o filho da doceira. Ficaram se namorando, se gostaram. Aí alguém veio me dizer, tu não vê que a fulana lá... Eles estão se amando e eu com isso. E a vida deles não tem nada com isso, ela está fazendo a limpeza dos livros e é isso que eu quero. Pergunte para ela se não foi verdade. Certo. Eu Tabajara, ela namorava. Dona Eunice, agora entreguei. Para encerrar nossa entrevista, né, já está passando do tempo, a senhora deve ter muito orgulho de ter podido contar a história de Montenegro, e o Montenegro de ontem e de hoje ainda é uma referência histórica na área de educação em Montenegro, depois de quase 40 anos, e da história de Taquara também, né? Claro, porque eu não posso me repartir de Taquara. Me pediram o acervo que eu tenho sobre Taquara, daí eu disse, mas como é que eu vou repartir Taquara de mim? Eu não posso. Vem o acervo de Taquara que eu tenho lá para cá também. Porque eu nasci em Taquara. Aquilo que eu guardei está comigo. Também é a história de Taquara, né? Então, ela fez monografia lá também, né? Eu fiz um livro. É um livro. Eu estudei durante 1 ano para poder fazer um livro. Mas lá em Taquara é um livro, e aqui em Montenegro são 3 livros. Aqui são 3. Por que lá apenas um livro? Porque eu cheguei lá em 99 e disse, mas é um desaforo eu fazer só um livro para Montenegro e não fazer para minha terra. Aí eu me dispus a fazer e fiz. Mas o meu prefeito, que atualmente está lá de novo, ele não teve compreensão e fez só 6 volumes. 6 volumes? 6 volumes. Veio um inteiro para cá. É uma monografia com apenas 6 exemplares? É uma monografia de mais de 1000 páginas,
Com 6 livros. Só fez 6, ele deu dinheiro só para 6. Aí eu comprei mais algum, assim. Kervin, onde é que está o Kervin? O Kervin fez, está na máquina dele o livro. Aí cada um faz o que quer, não é? Montenegro, então, teve mais visão nesse ponto, né? Muito mais. As pessoas daqui, me parece, que já tinham isso, essa carga. Eu acho que a estação, o encontro de etnias, não é? Eu acredito que foi que trouxe. E muito também um cidadão que gostava de caminhar muito pela cidade, bem ligeirinho, Dr. Hélio Alves de Oliveira, colaborou com toda essa marcha de cultura, que era a vida, ele vivia isso, brotava nele, né, a cultura. Dr. Hélio, muito querido. E o doutor Niquinho, né, Antônio Carlos Fernandes Rosa, que resolveu botar para fora toda a história, mas raras pessoas leram. A história de Montenegro feita pelo doutor Niquinho. E o Heitor, que era muito amigo do doutor Niquinho, também fez força junto comigo, me dando o brilho, me dando a gasolina para o Aristeu correr para Porto Alegre, para cá e para lá, e vai aqui e vai ali, né? Todas as corridas que eu fazia era por conta da Chevrolet. A Chevrolet também merece um voto de louvor. Tá certo. Dona Maria Eunice, muito obrigado pela entrevista. Né? Foi um prazer conversar com a senhora. Muito obrigada. Eu é que agradeço para Montenegro, minha terra. Passei aqui lindos anos, 38 anos. Meus filhos estudaram aqui, o Aristeu, o Arthur, o Rubens, o Ricardo. Só o Rafael não estudou porque durou 10 meses e era um Down, não é? Está lá em cima no azul. Essa é a minha mãe, ele está dizendo. Tá certo. Muito obrigado, tá, querido? De nada. Ok. Muito obrigado e até a próxima, amigos da JPTV. Tem que parar, senão a minha pressão vai aumentar, e daqui a pouco eu caio esticada aqui no chão. Tá certo. Até mais, pessoal. Olá, amigos.